Olá, olá pessoal, bom dia. O pessoal tá entrando aí, Lucas. Me dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá legal, como é que tá esse negócio aí. Bom dia. Vai me falando aí se tá legal o áudio, o pessoal tá entrando, tô vendo o pessoal chegando aí. Preciso saber dessa redução, se vale para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade inteira. Já está logo preocupado, né? Querendo já diminuir a mensalidade escolar, né? Tem sido uma dúvida frequente para todo mundo perguntando isso. A gente vai conversar um pouquinho disso aí. Vamos esperar. Recebi muita mensagem de vocês, vários compartilhamentos. Espero o Rafael chegar daqui a pouco ele está chegando e a gente começa a conversar. Mas evidentemente, oi, tudo bem? Juliana. O Leopoldo está aparecendo aqui ó, na live. Leopoldo, se acalma, tá? Se acalma. Ó. Áudio ok, né? Isso. Então, muita gente perguntando, né? Preocupado, querendo saber se já pode parar de pagar a mensalidade, né? Gente, vamos ter calma. Vamos com calma que não é assim, né? Não é desse jeito. Mas a gente vai conversar isso já já. A gente vai falar sobre vários pontos, vai falar os efeitos dessa decisão. Professor Rafael Mendonça. Manda o convite aí, Rafael. Você não mandou o convite não, Rafael. Você está me ouvindo aí? Dog jurídico. Dog jurídico. Apareceu aqui o dog jurídico. Rafael, acho que já está na área já. Cheguei, professor. Isso aí. Vai convidando seus amigos, fala com os amigos. Gostaram do cachorrinho, né? Gostaram do doguinho, né? Leopoldo tá fazendo sucesso. Não é meu não, mas tá por empréstimo aqui comigo na minha live. Bom dia, prof. Grande Aurélio. Rafael, vocês sabem que ele é meio limitado na tecnologia, né? Então ele deve estar tentando achar onde que é o Instagram no celular dele, entendeu? Depois ele vai conseguir se conectar, entrar para começar, né? Mas é isso, galera. Professor Igor Daltro, grande Igor, forte abraço, meu amigo. Gente, calma, vou responder as mensagens de vocês, calma, eu sei. Todo mundo perguntando se essa decisão se aplica para outros processos, se já pode usar no teu processo, se já é automático, eu já posso deixar de pagar, reduzir 30% no pagamento. Calma, gente, calma. Fala, Rafael. E aí, Rafael, manda esse convite aí. Você que tem que mandar um convite para mim aqui. Você não mandou, não. Te mandei um convite aí, Rafael. Tá para você o convite aí. Ah! Rafael, é pelo celular, Rafael. No Instagram. Você tá procurando o Orkut, né? Agora sim, pô. Já tô mandando esse convite tem um tempo. Nada de me aceitar, pô. Não quer que eu entre, pô? E aí, gente? Dormindo, né? Que isso, tô aqui atividade total, só esperando esse momento da minha manhã, pô. Tudo bem? Tudo bem, tô tranquilo. Mandei mensagem Ó, pro Rafael 9h30 da manhã, me respondeu 11 horas da manhã, né? Você vê como é que ele tá ativo pra caramba, né? claro, cara, trabalhando até tarde, né, pô? Então não tem dessa, né? Fazer o quê? Não é igual você não dorme 8 horas da noite, pô. Tô aqui atividade, cara, Sei. mantendo rotina, pô. Entendi. Olha aí, E aí, Rafael, tudo bem? Vamos me dá um conversar um oi pouquinho aí? para os seus seguidores aí, pô, um prazer esse convite, estar participando numa live no seu Insta, pô, que maravilha. Ah, Haroldo, que é minha dupla aí na área acadêmica já há mais de 10 anos, né, Haroldo? A gente está junto aí, dividindo civil e processo, então já é uma amizade antiga. Muito bom estar aqui contigo. sem dúvida, com Tomando um certeza. É um cafezinho. amigo, parceiro, com certeza. A gente já está muito já nessa atividade, seja na docência, seja na advocacia, seja em tudo, a gente está aí junto já há muitos anos. É isso aí. Prazer é todo meu, Isso. Rafael. Isso Com aí. E na certeza. vida, né? No chopp, pô, que isso também importa. É Estamos isso sempre aí, é juntos. verdade. É Já vi verdade. aí, ó. Aí Já. tem pessoal falando de BMEC aí, falando de PUC aí. Beleza, ó. Queria um abraço. Primeiro, um abraço aí pro nosso querido Alexandre Flecha, que deu o ar da graça aí, pô. Grande flechinha. Um beijo especial aí para pro nosso querido processualista também, né, Haroldo? Com certeza, E grande amigo também. Peraí, deixa eu fazer uma pausa que eu tenho que falar de uma pessoa que passou correndo, mandou uns coraçõezinhos, que é minha querida esposa, eu minha linda vi, Daniele. eu vi, já Isso. vi que você não tá em casa, hein, cara? Já vi que não tá em É, casa. tá vendo? Tá vendo? Ó o Ela entrou Flecha para aí. fiscalizar, para saber onde eu tô, né?
Não, mas olha só, entrou aí meu querido ex-aluno Rafael Shaw, pô, grande Rafa, um beijo aí pra você, cara. Pô, de tempos de IBMEC, sabe que eu tive a oportunidade aí de começar minha vida acadêmica no IBMEC, foram 10 anos, né, de IBMEC, deixei grandes amigos lá e alunos queridos, são amigos aí até hoje. E hoje eu tenho o prazer aí de estar numa casa nova na PUC, né? Já estou há alguns anos na PUC também, que eu amo, enfim, já me sinto na PUC há décadas, né? Nunca fui tão bem acolhido num lugar. Então, para a galera da PUC que está assistindo aí também, um beijo grande. Já estou doido para a gente voltar com essas aulas presenciais, para reencontrar vocês. Então, eu vou te falar que eu também sinto falta disso, das aulas, a gente voltar e reencontrar os alunos, né? Faz uma diferença gigante, né? Gigante, cara. Agora, só para a gente já ir alinhando, olha a Larissa aí. Lari, que bom te ver aqui. Tô morrendo de saudade também, minha amiga querida. Beleza. A lá que me deu aula comigo lá no IBMEC também anos. Ela continua no IBMEC e virou uma grande amiga aí da vida. Tô morrendo de saudade também de você e de todo mundo do IBMEC. Um beijo. Muito legal, muito legal. E aí, Rafael, me esclarece algumas coisas aí. Vamos começar o nosso papo? Acho que a galera já está aí, a audiência já está crescendo, a galera já está participando. Estou vendo muitas dúvidas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouquinho de ordem na casa. Você começa falando um pouquinho dos aspectos de direito civil, do aspecto contratual, da relação entre o aluno e a escola, enfim, em geral. Depois eu pego alguns aspectos processuais. Quando você for falando, eu vou moderando aqui as perguntas, vou anotando, depois eu faço. Maravilha, cara. Bom, Haroldo, acho que nesse período de pandemia, nós, né, eu pelo menos do direito civil, o que eu mais tenho recebido questionamento é sobre o cumprimento ou não dos contratos, né? O princípio do pacta sunt servanda, o princípio da obrigatoriedade nunca foi tão questionado, né, como nesse momento atual. Então, todos os dias eu recebo dezenas de perguntas de pessoas falando sobre um contrato A, um contrato B, um contrato C, perguntando se tem que cumprir, se pode revisar, porque realmente a realidade econômica das pessoas ela mudou. E o que gerou essa live, pode deixar lá, vou mandar um beijo para a Manu aqui, beijo pro Marcelão aí também para você, viu? Agora, o que gerou essa live, eu bati um papo com o Haroldo, foi justamente uma decisão recente da 4ª Vara Civil do Foro da Barra da Tijuca, aqui no estado do Rio de Janeiro, sobre uma revisão num contrato de prestação de serviços de ensino. A galera, uns alunos do Colégio Santo Agostinho entraram com uma ação contra o colégio pleiteando a redução da mensalidade. E era um questionamento que as pessoas já tinham me feito há muito tempo. Contrato de locação, contrato de ensino, contrato disso, contrato daquilo, o tempo inteiro querendo a revisão. Então hoje eu acho que a gente pode falar, inicialmente, como o bojo da live é esse, falar dos contratos de prestação de serviços de ensino, a partir dessa decisão do Colégio Santo Agostinho. Então, assim, separei alguns pontos aqui para a gente poder estruturar o nosso debate, Haroldo. Primeiro, uma coisa que as pessoas não podem esquecer é que, embora o serviço educacional seja um serviço muito sensível, é uma relação de consumo. O colégio particular e o aluno, eles têm uma relação de consumo. Se fosse um colégio público, a gente poderia discutir muito se o serviço público de educação é um serviço, uma relação de consumo ou não. A gente tem muita discussão com relação a isso, mas não vamos entrar nessa discussão. A gente vai focar na relação de ensino entre um colégio particular e o aluno, que é uma relação de consumo. Então, galera, falou em colégio, falou em aluno, Código de Defesa do Consumidor regulando essa relação jurídica, beleza? Tem que ser CDC. Um outro ponto que as pessoas têm me questionado, um segundo ponto, e eu queria desmistificar, é o seguinte. O pessoal fala muito para mim isso, Haroldo. O Covid, a pandemia, é um evento futuro e imprevisível que permite a revisão dos contratos, permite a aplicação da teoria da imprevisão, etc, etc. Na verdade, cuidado. O evento futuro e imprevisível não é a pandemia, beleza? Não é a pandemia. Mas o que a pandemia gera. Então, o evento futuro e imprevisível, o evento futuro que a gente tem que tratar aqui é o fechamento das escolas. É a decisão do poder público que determinou o fechamento das escolas. Isso que é imprevisível. Quando você celebra um contrato com aquela instituição de ensino para as aulas presenciais, não é a pandemia que alterou esse contrato, foi o decreto do poder público que determinou o fechamento das escolas. Então, o evento futuro que a gente está trabalhando é esse decreto, é o fechamento das escolas,
Esquece pandemia. Ah, mas foi proveniente da pandemia. Foi. Mas a pandemia em si é um evento genérico que não pode ser utilizado para revisão de todo e qualquer contrato. Não pode ser uma carta branca para você sair revisando o contrato. Então a gente tem que pegar eventos específicos que alteraram o equilíbrio de um contrato também específico para poder aí sim pensar numa revisão. Então, qual é o evento que a gente está tratando aqui, Haroldo? Fechamento das escolas por um decreto do poder público. Ponto. Beleza? Se for em razão da pandemia ou em qualquer outra razão, não interessa. E a grande questão é, com as escolas fechadas, ainda assim, as mensalidades são devidas na sua integralidade? Com o ensino sendo prestado à distância, não deveria ocorrer pelo menos uma diminuição no valor dessa mensalidade? O grande ponto é esse, beleza? Esse é o ponto de discussão. O contrato foi celebrado de uma forma, em razão de um evento futuro, nós temos uma alteração no equilíbrio desse contrato. E aí chama a atenção alguns pontos específicos do contrato de prestação de serviços educacionais, beleza? Primeiro, é um contrato em que você celebra por ano, beleza? Por ano, só que você paga muitas vezes de forma parcelada. Tem gente que pode, né, enfim, paga anual. Tanto que o STJ já discutiu, já consolidou o entendimento que o desconto de pontualidade ele é autorizado. Então, aquele aluno que quer pagar a mensalidade anualmente, semestralmente, pode ter um desconto, sim. Isso não é um tratamento diferenciado entre consumidores, beleza? Então, o desconto de pontualidade ele é admitido. Então, o contrato que você celebra, a Constituição de Ensino, é um contrato anual. Isso é muito importante da gente falar. E notem, em situações emergenciais, a legislação brasileira permite que o ensino seja prestado à distância e a prestação do serviço à distância ele pode ser computado para fins de complementação do ano letivo. Isso é muito importante, beleza? Ah, mas tem escolas que não têm tecnologia suficiente para poder prestar esse ensino à distância. Não tem problema. Veja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela determina que o ano letivo ele tem que ter 200 dias com uma carga horária de 800 horas. Você pode fazer a prestação dessa carga horária em ensino à distância ou em ensino presencial. Não tem problema. Se você não tem condições de fazê-lo à distância, você pode complementar posteriormente essa carga horária e o número de dias. Por exemplo, é uma realidade nas faculdades públicas. O Haroldo dá aula em faculdade pública, acredito que já deve ter passado por um período de greve. Então, quando você tem uma greve, a faculdade não completa aquele ano letivo, aquele semestre letivo, joga para o ano seguinte. É o que muitas escolas estão fazendo, por exemplo, adiantando o período de férias. Você adianta o período de férias, ou às vezes, nem férias lá na frente os alunos vão ter, para poder fechar essa carga horária, fechar esse número de dias letivos. Então dá para a gente jogar com isso. E mais, o MEC autorizou, em razão da pandemia, a diminuição no número de dias do ano letivo. Não autorizou a diminuição na carga horária. Então todo mundo vai ter que cumprir as 800 horas. Agora, o número de dias ele pode ser reduzido em razão da pandemia, beleza? Bom, tudo tranquilo, Haroldo? Posso continuar? Tranquilaço, beleza, tranquilaço. Beleza. Mandar um abraço aqui pro Fagner Santos, que entrou, deu um alô pra gente aí. Grande Fagner Santos, forte abraço para ele aí. Grande Fagner, professor de Direito do Trabalho aí. Um abraço, Fagner. Obrigado aí por estar com a gente. Manda ver, manda ver. Estou notando umas perguntas aí, mas eu acho que você vai te falar daqui a pouco beleza. Eu com você. Vamos lá. Vou deixar meu Insta aí pra galera que está assistindo também, né? Sim. Prof. Rafael Mendonça, sem o C cedilha, assim como o Lourenço, né? Prof. Rafael Mendonça. Quem quiser, segue lá. Eu estou sempre postando dicas, assim como o Haroldo. A gente está sempre batendo um papo. Estou à disposição para as dúvidas também. Vamos lá. Sim. Continuando, galera. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, incumbido de garantir a proteção e exercício dos direitos dos consumidores, expediu, após esse período de pandemia, uma nota técnica, a nota técnica 14 de 2020. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para as conclusões dessa nota técnica, especificamente no item 3.1. A nota técnica, ela sugere que as escolas
não são obrigadas a reduzir a mensalidade e recomenda que os consumidores evitem o pedido de desconto das mensalidades. Então, a Secretaria Nacional, ao invés de regulamentar, sugerir uma convergência de ideias para solucionar um problema que vai acontecer, ela basicamente disse, ó, tudo fique como está, vai pagando aí, mesmo que o serviço presencial não seja prestado. A gente tem um projeto de lei na Alerj, em tramitação, determinando o desconto de 30% no valor das mensalidades. Aí é um tema até para você falar depois, Haroldo, se lei estadual pode mexer em questões de educação, com redução de mensalidade, um tema importante de competência também. E a gente teve já, quando a pandemia começou, algumas experiências em colégios particulares de redução voluntária do valor das mensalidades. 2 colégios foram um dos primeiros a fazerem isso, o colégio lá de São Paulo, colégios tradicionais de São Paulo, o colégio São Paulo reduziu em 30% as suas mensalidades e o colégio Rio Branco, lá em São Paulo também, reduziu em 15% essas mensalidades. E outros, né, enfim, outros colégios, né, enfim, têm feito isso. Eu fiz uma live com o nosso querido Leandro Antunes, né, que também é um professor que atua junto com a gente, meu sócio lá no escritório. Ele falou que o colégio da filha dele reduziu em 11% o valor das mensalidades. Então, assim, alguns colégios vêm tomando essa iniciativa, beleza? Vêm tomando essa iniciativa. Mas vamos lá. Qual seria, então, olha a Priscila falando, o colégio da sua filha também, né, Priscila? Alguns colégios já vêm tomando isso. Agora, gente, qual o fundamento para a revisão de um contrato de prestação de serviços educacionais? Como a gente tem uma relação de consumo, deve ser aplicado o artigo 6º, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que traz a teoria da base objetiva dos negócios jurídicos. Diferente da teoria da imprevisão e da teoria da onerosidade excessiva do Código Civil, a teoria da base, ela diz que um contrato de consumo ele pode ser revisado em razão de um evento futuro, não precisa ser imprevisível, em razão de um evento futuro que o torne excessivamente oneroso para o consumidor. Agora, qualquer revisão nesse sentido, que não seja acordada entre as partes, depende de uma decisão judicial. Ninguém pode simplesmente parar de pagar a mensalidade ou começar a depositar um valor menor, porque senão vai ser considerado inadimplente e vai ter que lá na frente cobrar multa, juros e correção. Então você precisa, para ter a revisão, de uma decisão judicial, beleza? Judicial. E o ponto mais importante, quando você, aluno, for propor uma ação para revisar, a base é essa teoria do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Agora, atenção, a Covid, a pandemia, fez com que o serviço originalmente contratado deixasse de ser prestado nos termos inicialmente oferecidos. E é isso que justifica a revisão judicial. Mesmo as atividades continuando à distância, os custos operacionais do colégio, eles são reduzidos, beleza? Pensamento completamente diferente, pessoal, pensamento completamente diferente ocasionaria um ônus excessivo para o consumidor. O colégio, quando celebra o contrato com o consumidor, ele cobra uma mensalidade X a partir de um número específico de custo que ele vai ter. A partir do momento que a atividade deixa de ser presencial, os custos do colégio eles diminuem e se o consumidor continua pagando a mesma mensalidade, a gente está transferindo para o consumidor todos os ônus daquele determinado serviço, beleza? Tornando o contrato excessivamente oneroso para o consumidor. Tranquilo? Agora, não dá para o colégio alegar, e esse é um ponto central da discussão, Haroldo. Já estou terminando para passar a bola para você. O ponto central da discussão é o fechamento das escolas em razão da pandemia. Não pode o colégio alegar que é um motivo de força maior para não prestar o serviço presencial e não querer diminuir o valor da mensalidade. Isso é muito importante, beleza? O motivo de força maior poderia ser alegado pelo colégio como excludente de responsabilidade civil. Se alguém estivesse movendo uma ação indenizatória contra o colégio poderia falar assim, ó, eu não tenho o dever de te indenizar por nada,
porque há um evento de força maior, que é uma pandemia que obrigou o fechamento dos colégios, então, excludente de responsabilidade. Rompe o nexo causal. Acabou. Beleza? Agora, a gente não está falando disso. Ninguém está falando de indenização. A gente não está falando disso. A gente está falando de um reequilíbrio contratual, beleza? Não é de indenização que a gente está falando. O objetivo é uma continuidade do vínculo. Ninguém quer largar o colégio, mas um reequilíbrio entre as prestações. A ideia é essa. E aí surge o princípio da boa-fé objetiva, que está no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor e no 422 do Código Civil. Esse princípio da boa-fé, ele impõe deveres jurídicos anexos a toda e qualquer relação contratual. Em razão do equilíbrio que se espera no contrato, um desses deveres anexos que hoje está super em voga, né, que é o mais famoso, é o dever anexo de renegociação. Então, o fornecedor de serviço ele tem o dever jurídico de renegociar. Ele tem o dever de renegociar com o consumidor. Se ele não renegocia, se ele não entra num diálogo, se a gente entende que a renegociação é um dever anexo, é um dever jurídico, se ele não renegocia, ele está inadimplente. Isso permite que o consumidor vá ao judiciário. Então, vejam, na minha opinião, há um evento futuro que desequilibrou o contrato, que foi o fechamento das escolas, a impossibilidade de aula presencial. Isso torna o contrato excessivamente oneroso para o consumidor, que está pagando custos de aula presencial, quando na verdade só tem aulas à distância, permitindo uma renegociação do contrato. Se o colégio não quiser renegociar, e é um dever jurídico dele fazê-lo, se ele não quiser renegociar, é permitido que esse consumidor vá ao judiciário buscar a revisão. O que é muito ruim, Haroldo, sabe por quê? É muito ruim porque você acaba estabelecendo decisões judiciais que podem conflitar. Por exemplo, no caso do Santo Agostinho, para eu passar a bola para você. No caso do Santo Agostinho, você teve uma mãe que propôs a ação, mas os filhos que ela tem naquele colégio. Propôs uma ação e em tutela provisória ela conseguiu uma redução de 30% no valor da mensalidade. Não foi uma ação coletiva, embora o direito em análise seja um direito individual homogêneo, e aí o Haroldo vai poder explicar melhor isso, mas não foi uma ação coletiva, foi uma ação individual. Então, se outros pais do mesmo colégio resolvem entrar com ação, isso vai cair em um juízo diferente, e esse juízo pode dar uma redução de mensalidade diferente daquela da decisão. Então, imagina, são alunos do mesmo colégio que vão pagar mensalidades com percentuais completamente diferentes. Hoje já está assim, porque esses alunos que entraram com a ação conseguiram a redução de 30% e os outros alunos que estão na mesma situação estão pagando a integralidade. Então, isso é um problema que a ausência de regulamentação, ou melhor, a ausência de renegociação do contrato pode gerar. Beleza? São os meus apontamentos iniciais e aí eu passo a bola para você. Vamos lá, Haroldo. O que você acha disso tudo? Não, Rafael, o que você está falando aí, claro que tem toda a razão que você está falando. E há esse risco de nós começarmos a ter pulverização de decisão para aqui. Olha a pergunta da Patrícia, anota aí que é importante. E aí, Paty? Está assistindo isso. Muito bem, não está dormindo. Aqui, vou falar. Rafael, o que tem mais acontecido de pergunta do pessoal passando aqui, e eu acho que é o que você quis dizer também na sua análise, não tem como se criar, por exemplo, uma regra genérica dizendo, olha, a pandemia chegou e a gente tem agora que revisar todos os contratos e todos os colégios estão obrigados a dar um abatimento. Então, tem perguntas ali, pessoas da educação infantil, educação especial, então o filho às vezes tem uma necessidade especial, não consegue acompanhar uma aula telepresencial. Então, educação no ensino médio, educação infantil. O que você fala um pouco sobre isso? Eu acho que a sua resposta, imagino eu, pelo que você já acabou de dizer, não dá para se estabelecer uma regra geral. Quando eu anunciei ontem a live, não sei se aconteceu com você também, o que eu mais recebi era pergunta de pessoas achando que porque teve a pandemia, automaticamente toda escola tem que dar uma redução para todos os alunos de 30%, de 20%, de 30%, sei lá o que foi. Você concorda com isso? Eu acho que a análise é casuística, né? Você não pode generalizar as categorias jurídicas da teoria da base, onerosidade excessiva, caso fortuito, e começar a querer aplicar tudo indiscriminadamente, né? Galera, olha só. Princípio da obrigatoriedade. Os contratos devem ser cumpridos. Essa é a regra geral. Você tem um contrato assinado com uma instituição de ensino, você tem que pagar a mensalidade da forma como ela foi contratada.
Sem dúvida. Qualquer redução, ou ela vem de uma renegociação em que ambas as partes têm consenso com relação a isso, ou ela vem de uma decisão judicial. Então, se não há uma renegociação por parte do colégio, você tem que ir ao judiciário. E só após a decisão judicial, você pode pagar o valor que foi estabelecido nela. Agora, é o que o Haroldo disse, concordo plenamente. Cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. A gente tem a questão da faculdade, que eu acho que é uma questão muito mais fácil de resolver. Faculdade, você está ali, ensino à distância, online, resolvido o problema, vamos embora, semestre letivo que continua. Bora. Agora, ensino infantil. Como é que você vai suprir o ensino presencial para uma criança de 3 anos? Difícil. Vai dar o quê? Um dever de casa online? Para ela, difícil. A creche, ensino médio, dá, né? ensino médio, ensino fundamental, creche. Cada caso é um caso. Tanto que as pessoas que têm me procurado para entrar com esse tipo de ação, e foram várias já, eu, na verdade, sempre dou faço a mesma pergunta. Olha, quantos filhos você tem na escola? Qual a idade do seu filho? Qual o grau que ele está na escola? Ensino médio, ensino fundamental, é creche? Vamos lá, vamos tentar entender o caso concreto. Cada caso é um caso, não há uma situação genérica que a gente possa aplicar sempre. Agora, Sim. a gente tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado e está para ser aprovado na Câmara, o projeto de lei 1179 de 2020, que institui o regime jurídico emergencial e transitório nas relações jurídicas de direito privado. Isso, exatamente. Relações jurídicas de direito privado. Esse projeto de lei não fala sobre ensino, não fala sobre prestação de serviços educacionais. E, a meu ver, resolveria o problema. Eu acredito que, via lei, deveria ocorrer uma regulamentação por parte do Legislativo. A gente, lei federal, na verdade, né, Rafael? Outro uma ponto lei, que eu ia falar também, né? Lei federal, Lei federal, exatamente. Muita gente também mandou para mim perguntando isso. Ah, mas e a LERJ? Tem um projeto de lei. Assim, às vezes a gente, como advogado, né, Rafael, a gente tem que se posicionar de maneira muito correta e muito rígida, né? Eu tenho sido muito consultado também como advogado. A gente tem que tomar muito cuidado. Na minha opinião, se você não concordar, evidentemente, você tem toda a liberdade para não concordar. Mas eu acho que todo contrato que você celebre tem um risco. Eu sempre faço um exemplo, tá? Esquece a pandemia. Se você tivesse celebrado o contrato com a escola, tivesse ficado desempregado, isso é um risco seu. Acontece. Agora você vai ter que pensar como você vai restabelecer esse contrato. Todo contrato tem um risco. Você não pode estabelecer agora um salvo-conduto, uma autorização genérica para descumprir esse contrato e querer impor à escola uma redução da mensalidade. E outra questão, como você falou da lei, me parece, Rafael, salvo melhor juízo, como também aconteceu desse projeto que está no Senado, tiveram várias tentativas de leis estaduais para tentar estabelecer um pagamento de aluguel diferenciado. Na minha opinião, é tudo inconstitucional. Não tem como passar uma lei estadual. Então, não pode ter uma lei do Estado do Rio de Janeiro, um Estado de Minas, estabelecendo que a mensalidade escolar vai ter uma redução de 30%. Isso é matéria de âmbito federal. Não tem solução. Tem que ser regulamentado pela União. E esse projeto que você citou, ele não tem previsão nenhuma falando sobre ensino educacional, ensino infantil, ensino, enfim, qualquer tipo de atividade de ensino. Então, ele não fala sobre esse assunto. Então, assim, tira essa expectativa, porque leis estaduais, ainda que venha a ser aprovada, porque a gente sabe que podem ter leis oportunistas para esse momento, quando essa lei for aprovada, evidentemente, qualquer associação de ensino, instituição de escola, vai ajuizar uma ação e vai reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei de maneira muito fácil. Então, acho que não tem como criar uma expectativa dessa, né? Concordo plenamente, assim, lei estadual não vai poder regular esse tipo de assunto. Acho que o Constantino, né, que falou, esse projeto de lei 1179, Constantino, ele realmente não fala sobre valor de aluguéis, ele só impede despejos em caráter liminar, o que me causa muita estranheza também, porque não fala mais sobre nenhum tipo de desocupação, por exemplo, ações de reintegração de posse, ações de emissão na posse, adjudicação, arrematações, enfim. Então, só despejo liminar não resolve e não pega as ações que já estavam em curso, enfim. Agora, Haroldo, para a gente entrar numa questão um pouco mais processual, pegando a pergunta da Patrícia, tá? A Patrícia perguntou o que muitos têm me perguntado. Essa decisão na ação individual do Colégio Santo Agostinho, para os outros colégios, para os outros alunos do mesmo colégio, essa decisão serve de alguma forma? Ou cada aluno tem que entrar Rafael com a travou, sua... hein? Tô aqui, sou bem, pô. Tá aí, então, né? Tô aqui. Rafael, você tem que dar um up nesse teu plano de internet aí, hein, Rafael? Tá demais, hein? Tá bravo, Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, né?
Não, na verdade, a decisão ali, ela serve para os outros alunos ou cada aluno tem que entrar com uma ação individual? Pois é, outra pergunta que eu recebi aos montes, né? Tá ouvindo, Rafael? Tô ouvindo, pode cair dentro. Tá ouvindo. Se ficou congelado, fiquei rezando aqui. Eu falei, tá tranquilo, né? Então tá bom. O que acontece, Rafael? Não tem como, tá? Isso é uma ação individual. Não existe no nosso ordenamento jurídico nenhum mecanismo processual que você expanda os efeitos dessa decisão individual. Isso é uma decisão precária, é uma decisão provisória. Eu ainda não tenho informação se houve interposição de recurso contra ela, mas eu imagino, exatamente. Até a última consulta que eu fiz do andamento, ainda não teve nenhuma interposição de recurso, mas é muito provável que a assessoria jurídica do Colégio Santo Agostinho interponha um recurso. Não sabemos o que vai acontecer. Então, isso é um processo individual. Até se tentou, Rafael, no projeto do CPC 2015 para 2016, estabelecer um instituto parecido, de conversão de uma ação individual em uma ação coletiva. Mas não existe. Existem institutos para darem apoio a isso. Então, por exemplo, esse juízo da Barra, ele pode comunicar ao Ministério Público, associações de ensino, alguma entidade que tenha legitimidade para patrocinar uma ação coletiva. Eu já recebi informação de que há ações civis públicas sendo manejadas pelo Ministério Público, mas eu ainda não recebi nenhuma informação de resultado positivo, de liminar deferida. Se eu tiver uma liminar numa ação civil pública, ela passa a ter o que a gente chama de efeito coletivo, eficácia erga omnes, ou dependendo da situação que for acontecer na ação, mas, enfim, em regra, que tem várias variações do efeito da sentença coletiva. Mas, em regra, você passaria a ter interesses coletivos tutelados e produziria todo o efeito para a sociedade. Mas eu acho muito difícil, Rafael, você ter uma ação civil pública pelo que a gente acabou de falar. Você não tem como generalizar o ensino. Apareceram cada pergunta aqui interessantíssima. Tem colégio que, por exemplo, era horário integral, está fornecendo videoaula em tempo parcial. Tem colégio, como a gente já falou, educação infantil. Como que você vai ter uma ação civil pública generalizando? Você pode ter várias ações civis públicas por segmentos educacionais, mas isso vai ser muito difícil, muito complicado. Então, eu acho um pouco complicado você cogitar numa ação civil pública para genericamente tutelar algo nesse sentido. A segunda pergunta também que me fizeram bastante é se, por exemplo, vamos supor, eu tenho 2 filhos no Santo Agostinho, eu posso me habilitar nessa ação? Também não pode. Se você tentar fazer essa invasão na ação do outro, que é um instituto bem conhecido, já há mais de 10, 15 anos no nosso ordenamento, a doutrina já debate isso com muita tranquilidade, você está tentando ingressar como litisconsorte posterior. Na verdade, você está querendo fraudar o princípio do juiz natural, querendo invadir a competência que você não submeteu à distribuição. Você quer se habilitar no polo ativo, você só quer se habilitar no polo ativo dessa ação porque ela foi boa. Se tivesse outra pessoa ajuizada tivesse perdido, eu duvido que você querer distância. Você querer distância. Então, para com isso. Não dá. Não tem como você se aproveitar dos efeitos dessa ação individual estendendo para você. Isso aí é como se habilitar, ingressar nessa ação para tentar buscar os efeitos dessa ação. Então, não dá. Não existe instituto jurídico para isso, Rafael. Então, vai cair na situação que você muito bem colocou. Pode acontecer de terem alunos dentro do mesmo colégio, na mesma sala de aula desses alunos, que tenham com 20% de desconto, outro com 30%, outro com 15%, por aí vão acontecer as coisas. É um problema muito sério. Na verdade, assim, eu acho que o principal, eu fui dar uma pesquisada... Tô te ouvindo, tá? Vou só botar meu celular para carregar. Tô te ouvindo. Vai, cara. Aí, celular descarrega rápido, né? Tem que atualizar, cara. Olha só, eu fui fazer uma pesquisa sobre associações de pais. Tem 2 associações representativas interessantes. A ABPAR, que é a Associação Brasileira de Escolas Particulares, e a FENEP, que é a Federação Nacional de Escolas Particulares, né? Então, nada impede que uma associação, que uma federação proponha uma ação de cunho coletivo. A meu ver, Haroldo, não sei se você concorda comigo, a gente está diante de um direito individual homogêneo, desde que nós estejamos falando do mesmo colégio. Então, por exemplo, todos os alunos do Colégio Santo Agostinho, eles estão ligados por uma mesma situação de fato e de direito. Situação de fato, o Colégio Santo Agostinho está fechado. Situação de direito, todos têm o mesmo contrato com aquela instituição de ensino. Então, é um direito individual homogêneo, ele é divisível, cada um vai entrar com a sua ação individual. Não há, numa ação individual proposta, oponibilidade erga omnes da decisão, mas nada impede que, em razão desse direito individual homogêneo, essas associações de pais promovam uma ação coletiva. A Associação de Pais do Santo Agostinho poderia propor uma ação coletiva.
Teve uma decisão interessante de um shopping center de São Paulo, que a Associação de Lojistas do Shopping Center propôs uma ação coletiva para diminuição dos aluguéis. Todos os lojistas daquele shopping foram beneficiados com uma redução de 30% do valor dos aluguéis. Ponto. Poderia cada lojista entrar com a sua ação individual contra o shopping? Poderia, mas não foi feito dessa forma. Uma associação propôs a ação com uma sentença e efeitos erga omnes, beleza? Então isso pode acontecer. E alguém perguntou, eu não lembro quem, sobre, mas o colégio ele tem que apresentar a planilha de gastos. Vejam, pela boa-fé objetiva, esses deveres anexos decorrentes da boa-fé, um deles é o dever de transparência, dever de probidade, o dever de informação. Então, se eu fosse diretor de um colégio, a primeira coisa que eu faria é o seguinte, olha, eu vou apresentar os meus gastos para todos os pais, olha, os gastos de uma aula presencial são esses, com as aulas sendo realizadas à distância, eu tenho uma diminuição de X, porque as aulas à distância também geram um gasto. Você contrata aplicativo, tem toda a questão técnica envolvida e por aí vai. Pra vocês terem uma ideia, esse colégio que eu citei em São Paulo, ele fez uma prestação de contas para os pais, informando que 70% dos gastos do colégio são para pagamento de professores e funcionários. Isso justificou a redução de 30% do valor das mensalidades. Ponto. Eles já tinham uma estrutura de ensino à distância implementada, então fechou o colégio, diminuiu em 30%, ensino à distância. E uma outra pergunta, mas o ensino à distância pode suprir carga horária de uma aula presencial? O MEC autoriza. O MEC autoriza que isso seja feito. Agora, o que a gente está discutindo aqui, imagina, se um aluno ele está tendo as aulas à distância, a carga horária para fins de cumprimento do ano letivo está sendo cumprida. Beleza? O que a gente está discutindo é a redução no valor da mensalidade. Tanto que ninguém interrompeu o contrato. O contrato está sendo prestado. Isso está valendo para fins de cumprimento do ano letivo. Agora, você vai pagar o mesmo valor? A discussão é essa. O ponto central é esse. Agora, o MEC autoriza que o ensino seja à distância. A não ser naquelas atividades que envolvem laboratório. Por exemplo, núcleo de prática jurídica de faculdade de direito. Você pode ter um percentual ensino à distância, mas necessariamente você tem que fazer casos concretos. É uma aula de laboratório. Então, se a gente terminar o ano sem o ensino presencial voltar, simplesmente o aluno, naquela cadeira de prática jurídica 1, vai com grau incompleto para o próximo ano. Vai complementar aquela cadeira no próximo ano, produzindo efeitos que retroagem ao ano anterior. Você vai simplesmente esticar o ano, que é o que acontece quando uma faculdade pública entra em greve. A gente está acostumado com isso. Não, sem dúvida, com certeza, sem dúvida. Não, isso que você falou da questão do colégio apresentar, isso faz parte da boa-fé na relação contratual, desde o início, na execução do contrato, durante toda a relação contratual. Né? E outra coisa, Rafael, eu gosto de colocar também, que é um aspecto bem processual, desde o início da sua fala. O que ocasiona tudo isso é o decreto, como muitos chamam, o fato do príncipe, do Estado ter determinado o fechamento das instituições. Se eu for demandar, você também não pode somente, né? Muita gente acaba falando isso aqui, eu vejo passando aqui, correndo aqui nas lives, né? Eu quero que o colégio exiba lá os gastos, as despesas que ele está tendo. O EAD, o ensino à distância, também gera gastos. O colégio teve que se aparelhar para fazer aquilo. Muitos colégios não tinham esse serviço. Claro. Eu falo isso diretamente, para os dois lados. E alguém colocou aqui, mas o fato do príncipe vale para os dois lados, tá? Agora, não esquece, você também tem ônus da prova, tá? Você vai ajuizar uma ação judicial e vai só dizer, olha, o colégio está fechado, muito bem, tá? E se o argumento é só esse, o que a pandemia te atingiu também? Você quer revisar esse contrato? Em que ponto que ele está desequilibrando para você também, né? Então, assim, não esquece que você também tem ônus de provar o que você está alegando. A boa-fé vem para os dois lados, né? Eu acho que o ponto principal da questão é isso, né? Assim, eu acho que vale para os dois lados. Não é uma carta branca, isso é muito importante, né? A pandemia não é uma carta branca para revisão de todo e qualquer contrato. Ponto. Não é. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, o evento futuro que gera a possibilidade de uma revisão, primeiro, não é a pandemia. São os reflexos da pandemia naquelas situações contratuais específicas. Na questão do ensino, o reflexo é o fechamento das escolas e a impossibilidade das aulas presenciais por ato do poder público, fato do príncipe, como muita gente tem lembrado aí. Ponto. Esse é o evento que a gente tem que trabalhar. Agora, vai reduzir em quanto aquela mensalidade? Cada caso é um caso.
Cada E caso deixar é um caso. na mão do judiciário isso é muito ruim. Deixar na Sem mão do dúvida. judiciário é muito ruim. Agora, porque vão vir decisões completamente diferentes. O ideal seria o colégio sentar com a associação de pais daquele colégio específico e conversar e reduzir a mensalidade ou provar por A mais B que não tem por que reduzir. Depende. Cada caso é um caso. Isso é importante. A palavra agora acho que é renegociar, né, Rafael? A palavra é renegociar. Você tem que tentar buscar renegociação de maneira transparente, de maneira clara e esperar também essa renegociação de maneira transparente, de maneira clara por parte da instituição. Eu até acho interessante, antes da pessoa já ir propondo uma ação judicial por esse motivo, que ela tente primeiro essa renegociação. Estabeleça bases claras e objetivas, coerentes, da sua proposta de renegociação, né? Claro, claro. Eu acho que renegociação é a palavra da moda, né? E é aquilo, né, Haroldo? Eu falo sempre para os clientes lá do escritório, assim, acho que você faz o mesmo, né? Ó, gente, o que a gente puder evitar o judiciário é bom para todo mundo, né? Assim, vamos evitar, assim, muitas vezes, entrar com uma ação gera um benefício para quem entrar, mas a gente tem que tentar fazer isso em última ratio, em última análise. Vamos entrar com a ação, vamos para o litígio. E a gente não tem a cultura de renegociação ainda. É uma cultura que vem sendo cada vez mais construída. Tanto que um princípio contratual contemporâneo, que poucas pessoas hoje a gente não tem aplicação prática ainda intensa dele, é o princípio do equilíbrio contratual. Então, assim, a gente tem um princípio contratual autônomo que é o princípio do equilíbrio. Há uma tutela jurídica do equilíbrio dos contratos. E quando esse equilíbrio é quebrado, a boa-fé nos obriga a renegociar. Quando essa renegociação não é possível, vamos para o judiciário. Aí sim. Agora, eu acho que o mais correto seria as associações de pais se reunirem com os colégios e conversarem. Não sendo possível, que foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Eu ouvi relato de pais, né, que estão amigos, assim, pessoais, dizendo, olha, eu tentei renegociar, eu mando e-mail e você não tem retorno, eu tentei fazer isso. Então, assim, foi uma última ratio dos pais. Ó, vamos entrar com a ação, pô, porque não está dando para renegociar. Claro. Rafael, às vezes a ação judicial acaba sendo um instrumento para começar a abrir esse caminho para essa conversa, para essa negociação. Eu acho também acho. Às vezes a ação chega ao final. Na audiência você já tenta conciliar. E o pessoal pediu ali... Quando a ação for proposta, a primeira coisa que o judiciário vai designar, tão logo seja possível, nessa ação o juiz até falou, acho que foi um juiz, né? Ele até falou que não teria audiência nesse momento, mas no momento oportuno ele vai designar uma audiência para tentar renegociar essa questão, estabelecer um equilíbrio nessas partes, nesse contrato, né? Muita gente tem me perguntado também se uma ação dessa também só pode ser na vara civil. Bem, dependendo da sua situação, dependendo do valor que você esteja pagando de mensalidade, também é possível se cogitar uma ação dessa no juizado, sem muitos problemas. Não vejo muita complexidade para impedir de você ir ao judiciário ajuizar uma ação dessa aí. Não vejo muitos problemas nisso. Tem muita gente perguntando, Rafael, se você podia repetir a questão da autorização. O MEC já autoriza, eu sei disso, mas queria que você falasse um pouquinho mais a autorização das aulas serem teletransmitidas, né, o que a gente chama de EAD, né, o ensino à distância. Tem carga horária, tem que cumprir carga horária, não tem. Vi muita mensagem passando aqui sobre a questão da carga horária. Me parece que é óbvio que as instituições, as escolas, enfim, em geral, eles têm que cumprir uma carga horária mínima para que isso possa computar como atividade docente, né, de aula, né? Primeiro, perguntaram de novo no meu Instagram, ele queria passar, né? A galera que não me segue ainda é prof.rafaelmendonça, sem o C cedilha, vai ser um prazer. E quem tiver dúvida, quem quiser seguir lá, enfim, posto atualização o tempo inteiro, vai ser um prazer. prof.rafaelmendonça. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Haroldo, que é uma lei de 94, ela permite o ensino à distância, regulamenta o ensino à distância. Tanto que a gente tem faculdades que podem ser integralmente à distância. Isso não é possível, por exemplo, na Faculdade de Direito, por conta das aulas de laboratório que a Faculdade de Direito exige. Mas nós temos faculdades que podem ser integralmente à distância. Então, o MEC já autoriza o ensino à distância. Algumas faculdades que não podem ser integralmente à distância podem ser parcialmente à distância, como acontece na Faculdade de Direito. Até alguém postou, não vi o nome, desculpa, sobre os 20%, né, de aula à distância, 20% de aula presencial. Agora, fato é que o MEC, através de portaria, em razão desse período de pandemia, ele editou a possibilidade de uma redução do número de dias letivos, beleza? Com a manutenção da carga horária de 800 horas. E essa carga horária de 800 horas pode ser alcançada no modo presencial, o que agora é inviável, ou no modo
à distância, salvo algumas situações específicas em que o ensino presencial é imprescindível, como no caso das aulas de laboratório da Faculdade de Direito. Agora, importante ficar claro que o que a gente está discutindo aqui é que o contrato originalmente celebrado, ele não está sendo prestado da forma como ele foi celebrado. Sim, eu perfeito. contratei ensino presencial. Então, a discussão não é se é possível o ensino à distância ou não é possível o ensino à distância, porque ele é possível, beleza? Ele é possível. E naquelas atividades que for imprescindível um percentual presencial, beleza, você vai complementar essa carga horária depois, quando as aulas presenciais voltarem. O ponto central não é esse. O ponto central é, eu contratei ensino presencial e agora o ensino está sendo prestado à distância. Eu não contratei ensino à distância. Se eu tivesse contratado ensino à distância desde o início, maravilha. Mas eu não contratei ensino à distância, eu contratei presencial. E isso reduz o gasto que o colégio tem com aquele serviço. E eu não posso pagar a mesma coisa com um colégio tendo um gasto menor. Então vamos reequilibrar isso aí, pô. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso. Não, Rafael, eu quero te fazer duas perguntas que eu vi passando aqui direto para a gente já começar a caminhar para encerrar, porque 1 hora o Instagram corta a gente. Já está quase 1 hora. Ih, já está quase 1 hora. Vamos para o final. Quase 1 hora de live. Duas perguntas. Teve uma menina que perguntou algumas vezes aqui, foi passando correndo e eu não consegui passar a pergunta dela. Ela tinha bolsa no colégio, já tinha desconto. O colégio deu desconto para os demais alunos e como ela já era bolsista, ela não ganhou desconto. O que você acha disso? Eu acho que a gente tem que rir, né? Uma conduta, é o famoso venire contra factum próprio, né? Um comportamento contraditório do colégio. Se um paga 1.000 de mensalidade e outro paga 700 porque já tem desconto, aí o colégio está dando 20% de desconto porque as aulas agora são online. 20% para os dois, né? 20% é um trato. Ou a gente pode até ir pelo TUCOC, né? Que é um outro instituto da boa-fé objetiva, que é utilização de critérios valorativos diversos para situações que são idênticas. Então, assim, o colégio está exercendo de forma abusiva o direito 187 puro do Código Civil, não pode. Também acho. Abuso de direito total, né? Com certeza. Esse aí deve ajuizar uma ação judicial para conter essa prática. E eu acho que é bem tranquilo até de conseguir uma tutela provisória devido, se ele conseguir demonstrar que os colegas de sala, outros alunos estão tendo essa política de desconto, o colégio não dá para ele, o juiz provavelmente vai ajustar isso rapidinho. Essa é a ação que deve ser proposta. Até para coibir uma conduta desleal dessa por parte do colégio. Sem dúvida, assim, até porque a gente falou várias vezes aqui tomar cautela na hora de ajuizar uma ação, mas assim, numa situação dessa, eu acho que você deve ajuizar uma ação, porque pela postura do colégio já está mostrando que não está numa postura de lealdade e coerência, e o judiciário vai corrigir isso, dando uma tutela provisória, o colégio vai se ajustar rapidinho, vai perceber que ele está agindo de maneira errada. E, Rafael, mais uma pergunta para a gente fechar e eu vou concluindo aqui. Quem não puder assistir às aulas online, porque acontece, a gente tem que ter essa realidade no Brasil também. Esse dia eu estava vendo um estudo, acho que quase 30%, 40% da população não tem acesso ao EAD, não tem acesso a meios eletrônicos, internet. Então, por exemplo, um cursinho pré-vestibular que perguntaram ali agora, e o cursinho pré-vestibular passou toda a aula pelo Zoom, pelos aplicativos que estão muito na moda agora, e o aluno não tem como ter acesso. Eu vejo isso como professor de faculdade, dou aula em instituição privada, alguns alunos estão com dificuldade de assistir às aulas EAD, porque eles não têm, às vezes, internet, não tem um computador em casa, está assistindo pelo celular. O pacote de dados do aluno não comporta esse tipo de transmissão. Perfeito, assim. Foi a Tereza Cristina que perguntou ali. Tereza, sua pergunta é super pertinente. Também dou aula em instituição privada e alguns alunos falam, tem como você mandar aula gravada depois, porque a gente não está conseguindo assistir ao vivo, pacote de dados, internet, 500 coisas. Então, isso só reforça, Haroldo, aquilo que a gente tem dito desde o início. Cada caso é um caso. Para esse aluno que não conseguiu ter acesso às aulas online, a instituição tem que solucionar o problema e oportunizar alguma forma dele assistir essas aulas. Por exemplo, já ouvi relatos que a instituição abre um espaço físico para que aquele aluno vá sozinho e assista às aulas na instituição, sem o risco de contágio. Você não está abrindo, não está fazendo aglomeração, nada disso. Ou esse aluno vai assistir essa carga horária posteriormente no ambiente disponibilizado pela universidade ou pelo colégio quando as aulas presenciais voltarem. O que pode acontecer? Esse aluno ter o seu ano letivo suspenso, né, a aprovação do seu ano letivo suspenso, até ele cumprir a carga horária. Então, assim, a gente tem que sempre analisar. E o colégio aplicar a multa por ele pedir a rescisão do contrato por esse motivo, por ele não ter acesso. O que você acha?
Então, eu acredito que o colégio não pode fazer isso. Porque aí a gente tem... Me parece que não. Porque você aplica multa quando há inadimplemento. Inadimplemento, fonte da responsabilidade civil contratual. Então, se eu não estou conseguindo assistir a aula, você afasta os elementos da responsabilidade civil. Não tem causalidade entre a minha conduta e o dano, suposto dano, sofrido pelo colégio. Então, se o aluno não tem acesso ao ensino online e quero romper o contrato, caso ele queira me imputar uma multa, eu afasto a multa por ausência dos elementos da responsabilidade. Tá? E aí não tem jeito, né, Rafael? Ação judicial, vamos ajuizar uma ação judicial para... Resolução do contrato. Resolução do contrato sem imposição de multa, porque eu não dei causa no inadimplemento. Acabou, né? Ou até a resolução pode ser feita, exatamente, ou até o cumprimento específico do contrato. Suspensão do ano letivo para aquele aluno, com possibilidade de cumprimento da carga horária presencialmente ou por outro meio eletrônico fornecido pelo colégio em momento posterior. Mas se querem romper o contrato, ação judicial, resolução contratual. Perfeito. Perfeito. Rafael, eu Perfeito. acho que a grande lição que a gente tem que deixar aqui nessa live é isso: analisar caso a caso, caso concreto por caso concreto. Tenham muita cautela, tenham prudência na negociação. E assim, eu acho que não tem como deixar de falar. Procure uma orientação adequada, uma orientação jurídica correta. Se você tem alguma dúvida, o Rafael acabou de deixar o Instagram dele disponível. O meu também está aqui, vocês já estão assistindo a live pelo meu Instagram. Façam contato, nos procure. A orientação jurídica de um advogado para analisar caso a caso é essencial. E até para tomar pé e auxiliar nessas negociações. Às vezes a pessoa tem uma ideia que parece para ela razoável, mas para o direito não é assim. Então tem que tomar cuidado à base de negociação. Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? A mensagem é tomar cautela, cuidado para esse problema não se tornar um problema maior lá na frente, né? Isso, Haroldo, concordo plenamente, já me despedindo aí. Queria agradecer, cara. Eu acho que a mensagem que fica é essa mesmo. E sempre de que cada caso é um caso. Para a gente analisar sempre individualmente os casos que são apresentados. Queria te agradecer pelo convite aí de participar dessa live. Estou super feliz que eu vi de gente querida aqui, cara. Alunos que foram nossos alunos aqui em conjunto, né? E alunos também meus, alunos seus. Só energia boa. E nesse período de isolamento é muito bom sentir essa galera aí junto com a gente. Queria agradecer a todo mundo. Qualquer dúvida, pergunta que eu possa esclarecer, a live vai continuar disponível no Insta do Haroldo. Qualquer dúvida que vocês queiram também falar comigo, prof.rafaelmendonça é o meu Instagram, beleza? Alunos aí do Fórum, alunos da FESU, alunos da FEMPERJ, alunos da PUC, vi alunos seus da FRJ, Unigranri, todo mundo aí presente. Muito bacana. Um beijo para todo mundo e valeu, Haroldo. Valeu. Rafael, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer conversar contigo de novo. Da ABAME também, ela da ABAME. Galera da ABAME. Isso aí. Então, assim, espero passar essa quarentena, acabar logo isso, pra gente marcar, pra gente tomar um chopp, conversar. E assim, fico com o que o Rafael falou. Meu Instagram também está aberto, à disposição. Reitero, né? Ratifico o que o Rafael falou. Essa live fica disponível no meu Instagram por 24 horas. Eu estou tentando ainda que alguém me ajude. Tem gente que consegue salvar e fazer o download na máquina, no computador dessa live, mas ainda não estou com esse aparato tecnológico todo, que aí depois você consegue jogar para o YouTube. Vou tentar fazer, ver se eu consigo. Mas ela fica disponível 24 horas para quem quiser assistir depois aqui. Depois de 24 horas o Instagram corta e acabou. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Nos procure, mande mensagem para mim, mande mensagem para o Rafael, que a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los, ajudá-los, orientá-los. Valeu, gente. Valeu, galera. Beijo.